capítulo 4, amém? Vamos ler alguns versículos. Louvo a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez trazendo a palavra do Senhor para a igreja, e louvo a Deus também pela vida da pastora que me confiou mais uma vez trazer a palavra para os irmãos, amém? Amém, glória a Deus. João 4. Aleluia. Aleluia da glória. Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar lendo. Versículo 1. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. 4. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Aleluia. 7. Vamos estar lendo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Aleluia. E o 9. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. A igreja pode voltar aos seus assentos, dando glória a Deus, amém? Bom, nós estamos com o tema buscando o poder da transformação pelo sangue de Jesus, amém? Pelo sangue de Jesus. Então, nós estamos, não é à toa, não é por acaso que eu e você estamos aqui. Não é à toa, não é por acaso que eu e você, estamos nesta noite, neste culto, com essa chuva, com esse frio, mas estamos aqui porque nós estamos buscando a cada dia a transformação, que vem pelo poder do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Então aqui nesse texto, o texto vai iniciar dizendo que Jesus ele soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos que João e que ele batizava mais do que João. E então o que é que eu vejo aqui? Que no versículo 3 disse que Jesus então ele deixa a Judeia e retira-se outra vez para a Galileia. E aí eu fui analisar por quê? Porque Jesus ele não estava disposto, Jesus ele não veio e ele não se agrada de estar competindo. Jesus ele não se importa com competição. Jesus ele não estava ali porque ele queria competir com João. Jesus ele não estava ali porque ele queria mostrar que ele pregava mais do que João ou que ele fazia mais discípulos do que João, como os fariseus ficaram sabendo. Jesus ele não está se importando com quem prega mais, com quem louva mais, com quem prega melhor, com quem canta melhor. Jesus ele não está se importando com quem tem boa dicção, com quem tem mais conhecimento. Jesus ele não está se importando com quem tem mais sabedoria, acha que tem mais sabedoria. Jesus ele não se importa com aquele que tenha, a voz melhor ou quem tem a voz pior. Não, Jesus ele se importa quando nós pregamos a verdade. Jesus ele se importa que a verdade seja pregada, que o reino de Deus seja expandido, que o reino de Deus seja propagado. E esse era o objetivo de Jesus: propagar o evangelho do reino, propagar o reino de Deus, vidas serem salvas. Jesus ele não estava ali preocupado com competir com João, nem competir
com ninguém, nem mostrar que ele pregava melhor ou que ele fazia mais discípulos como aqueles fariseus estavam achando. Então Jesus, quando ele fica sabendo disso, ele diz: pronto, é hora de eu me retirar daqui, é hora de eu sair daqui, porque eu não estou aqui competindo com ninguém. Então logo eu vejo que não adianta ninguém querer se achar melhor do que ninguém. Não adianta ninguém achar que prega melhor, que prega mais. Não adianta ninguém achar: eu louvo melhor do que ela, eu louvo melhor do que ele, eu canto melhor, a minha voz é melhor, eu sou mais afinado, eu sou mais afinada, ela não canta bem, ele não prega bem, ela não prega bem. Porque Jesus, ele não está olhando para isso, ele está olhando quem está pregando a verdade. Ele está olhando quem está louvando verdadeiramente com o coração e com a alma. Ele não está preocupado em quem está procurando status. Porque quando eu quero ser melhor do que o outro, quando eu acho que eu sei mais do que o meu irmão, do que a minha irmã, eu estou dizendo que eu não preciso de Jesus, eu não preciso do Espírito Santo, eu sou melhor. E eu não sou melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos dependentes do Espírito Santo. E Jesus, ele não está buscando quem se acha melhor, ele está buscando quem deseja pregar verdadeiramente o Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Cristo, e fazer o reino de Deus crescer. Então o texto vai dizer que Jesus, ele então resolve deixar a Judeia e ele resolve então se retirar outra vez para a Galileia. E ali João diz o seguinte: e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Então era-lhe necessário. Olhe bem que João, ele não disse que era necessário. E por que João não disse que era necessário? Porque realmente não era necessário. Nós sabemos que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Eles não se entendiam. E vai dizer, a história vai dizer que naquele tempo, quando os judeus queriam fazer uma viagem, ir para algum lugar, eles faziam um percurso diferente, eles faziam um arrodeio, mesmo que a viagem ficasse mais longa, mas eles não passavam por Samaria. E aí João vai dizer o seguinte: e era-lhe necessário passar por Samaria. Ou seja, João estava dizendo que era necessário Jesus passar por Samaria. E por que era necessário Jesus passar por Samaria? Porque Jesus, ele já tinha um projeto na vida daquela mulher samaritana. Jesus, ele já tinha planos de salvar aquela mulher samaritana. Ele já tinha, eu creio que ele já tinha planos de fazer daquela mulher uma grande pregadora, de fazer daquela mulher uma missionária naquela região. Ele já tinha projeto na vida daquela mulher. Então Jesus, ele decide passar por Samaria. E o que é que eu entendo aqui? Se você anda orando pela vida de alguém, se você anda buscando por algum familiar seu, se você anda orando, se você anda jejuando, se você anda buscando pela salvação de alguém, se você tem apresentado a vida de alguém ao Senhor, se você tem pedido para o Senhor salvar algum familiar seu, algum ente querido seu, alguma pessoa que você espera que seja um dia transformada por Jesus, eu venho te dizer o seguinte: não desista, continue orando, continue pedindo, continue buscando, porque o que eu vejo aqui nesse texto é o seguinte: era necessário que Jesus passasse por Samaria. Por quê? Porque já havia um plano na vida daquela mulher, já havia um projeto na vida daquela mulher para ela se tornar uma pregadora, se tornar uma missionária ali naquele lugar, naquela região. E eu acredito que então, nesse caso, o céu já estava se movimentando para que isso acontecesse, já estava havendo um mover espiritual para que Jesus tivesse um encontro com aquela mulher. Então, se você está orando pela salvação de alguém, se você tem pedido pela vida de alguém, se você tem pedido para que algum familiar seu seja transformado, seja liberto, continue orando, continue pedindo, continue jejuando, não desista, porque por mais que você não esteja vendo nada acontecer, por mais que você ache
Então, ela era uma mulher mal falada, ela era uma mulher mal vista, ela era uma mulher rejeitada, ela era uma mulher talvez até excluída na sociedade que ela vivia por conta do estilo de vida, do tipo de vida que ela levava. Acontece que Jesus, ele não olha como o homem olha, ele não vê como o homem vê, e ele já tinha planos de salvar aquela mulher, ele já tinha planos, como eu falei, de transformar ela numa pregadora da palavra, ele já tinha planos e o céu já estava em movimento em favor daquela mulher, da libertação, da transformação daquela mulher. Então, um dia Jesus disse: é hoje eu vou ao encontro daquela mulher samaritana, hoje eu transformo a vida daquela mulher. Então não foi por acaso que eu e você entramos aqui, não é por acaso que eu e você estamos orando pela vida de alguém, porque Jesus um dia ele olhou para mim e ele disse: hoje eu vou passar na casa de Marluce, hoje eu vou passar na família de Marluce, porque hoje eu salvo ela. Um dia Jesus olhou para a pastora Liane e ele disse: hoje eu passo na casa dela, hoje eu passo na casa de Liane, porque ela vai ser pastora, ela vai apacentar o meu rebanho. Então um dia Jesus olhou para Daora e disse: hoje eu vou passar na casa de Daora, hoje eu vou passar na família dela, porque eu já escolhi, ela é minha e ela vai trabalhar para mim. Então não é à toa que eu e você estamos aqui porque um dia Jesus olhou para mim e para você, e ele não olhou como o mundo nos olhava, porque com certeza muitos de nós que estamos aqui, um dia fomos como aquela mulher, um dia fomos pessoas rejeitadas, um dia fomos pessoas que o mundo olhava e não dava nada, um dia fomos pessoas que um dia as pessoas olhavam e diziam: ali não presta, ali não vale nada, ali nunca vai ser nada, ali não serve para nada. Mas Jesus olhou e disse: para mim serve, eu quero, eu vou visitar, eu vou ter um encontro com ele, eu vou ter um encontro com ela, eu vou transformar a vida dele, eu vou transformar a vida dela, e todos vão ver o que eu vou fazer na vida dele e na vida dela. Então Jesus ele tinha que passar por Samaria, porque ele queria salvar aquela mulher, ele queria transformar a vida daquela mulher. Eu creio, como eu já falei, que aquela mulher era uma mulher rejeitada, uma mulher mal falada naquele lugar, uma mulher que ela era tão mal vista, que nós vemos no texto que o horário que ela ia buscar água naquele poço era ao meio-dia. Por quê? Porque ao meio-dia o sol estava alto, o sol estava muito quente, então ninguém ia. Então era o horário que ela ia sozinha, porque ela já estava acostumada com a rejeição, ela já vivia acostumada com aquela vida que ela levava, sendo mal vista, mal falada, julgada por todos. Mas então era a hora que ela ia no poço. Acontece que naquele dia ela teve uma surpresa. Eu creio que ela nem esperava, mas quando ela chegou ali naquele poço, ela viu um homem sentado junto daquele poço, na beira daquele poço. E ali, eu creio que na cabeça daquela mulher deve ter passado muitas coisas. Eu creio que ela deve ter pensado: nossa, esse horário é o meu horário, é o horário que eu venho nesse horário porque aqui não tem ninguém, eu venho nesse horário porque não vai ter ninguém para me olhar atravessado, eu venho nesse horário porque nesse horário não vai ter ninguém para me maltratar, para me rejeitar. E ali ela chega e encontra aquele homem junto do poço, né? Ela encontra Jesus ali junto do poço, porque eu creio que aquele encontro já estava marcado. E aí vai dizer que quando ela vem, Jesus olha para ela e pede: dê-me um pouco de água. Mas será que Jesus ele queria realmente água daquela mulher? Será que ele precisava da água dela? Jesus ele não precisava da água daquela mulher. Jesus ele não precisava de nada dela, como ele não precisa de nada meu e nem seu. Jesus ele não precisa do seu dinheiro. Jesus ele não precisa da sua posição social, da situação financeira que você vive. Jesus ele não precisa da sua conta bancária. Jesus ele não precisa do seu status. Ele não precisa de nada meu e nem seu. E como ele não precisava da água daquela mulher, ele apenas queria iniciar um diálogo com aquela mulher. Ele queria iniciar uma
texto diz, no versículo 9, que a mulher samaritana, então, ela perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? O texto vai dizer que ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos, como eu já falei, né? E diz que Jesus responde para ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e eu lhe daria água viva. Aleluia. Então eu vejo aqui o seguinte: aquela mulher, eu creio que ela não era uma mulher feliz, porque aquela mulher, ela vivia uma vida desregrada, uma vida diferente, uma vida desregulada. Aquela mulher, ela não dava sorte com ninguém. Aquela mulher, ela não ficava em relacionamento nenhum. Aquela mulher, cada dia ela estava com um homem diferente. Aquela mulher, cada dia ela estava num relacionamento. Eu creio que aquela mulher ela vivia buscando preencher um vazio na vida dela. E quando ela via que ela não conseguia, aquele relacionamento terminava, ou aqueles homens conheciam ela, bebiam da água dela, usavam ela e depois iam embora. E ela se envolvia novamente em outros relacionamentos. E nisso ela foi passando a vida, ficando mal falada, mal vista pela sociedade, todos criticando, né? Eu creio que muitas pessoas ali, algumas diziam: não quero que você ande com essa mulher, não ande com ela, porque ela é uma mulher de vida fácil, ela é uma mulher que anda com todo mundo, cada dia ela está com um homem diferente. Então ela era uma mulher muito criticada, mal vista, uma mulher rejeitada. Então eu creio que ela carregava um vazio dentro dela, e Jesus, ele queria preencher esse vazio, porque os relacionamentos que ela tinha não preenchiam o vazio que ela sentia. Então eu vejo o seguinte aqui: quando muitas vezes nós passamos por algo na nossa vida que nós não queremos comentar com ninguém, e às vezes nós passamos por algo na nossa vida que nos deixa assim, como é que eu vou dizer assim? Tipo assim, eu vejo como essa mulher, ela tinha uma certa resistência, ela quis criar uma certa resistência quando Jesus encontrou com ela. Quando Jesus ali, ele inicia o diálogo com ela. E isso já fazia parte daquilo que ela vivia. Devido à vida que ela vivia, ela já estava acostumada a ser rejeitada, ela já estava acostumada a ninguém querer conversa com ela, ela já estava acostumada a ir buscar a água dela no horário de meio-dia, quando não havia ninguém ali no poço. Então ela já vivia assim, como a gente fala na linguagem popular, né? Com o pé atrás, quando alguém falava com ela. E além do mais, ainda tinha esse impedimento, no caso colocado por ela mesma, porque ela não tinha ideia ainda de quem estava falando com ela, né? O impedimento, sendo o Senhor um homem judeu, vem pedir água a mim, que sou mulher samaritana. Ou seja, eu creio que na cabeça dela ali passou várias coisas naquela hora. Eu creio que na cabeça dela ali estavam passando vários pensamentos. Ou seja, ela estava criando uma certa resistência ao falar com Jesus. Ela não tinha conseguido ainda se abrir. Ela não tinha conseguido ainda entender que Jesus estava ali diante dela, que ali naquele momento era alguém diferente que iria mudar a história dela, que iria mudar a vida dela. Então Jesus, ele responde para ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você me pediria e eu lhe daria água viva. E nós vamos ver que essa mulher ainda resiste, porque ela vai e responde: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. Olha quantas limitações ela estava colocando ali para Jesus. O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? E Jesus responde para ela: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aí nós vamos dizer que aí se quebrou aquela resistência daquela mulher.
Aí então se quebrou a resistência dela e ela responde a Jesus: Senhor, eu quero, me dar dessa água. E quando ela diz isso, então ali eu creio que já estava havendo uma transformação na vida daquela mulher. Aquela mulher ali já estava sendo transformada. Aquela mulher ali, aquele vazio que ela carregava já estava sendo preenchido. Aquela mulher ali, ela já estava começando a entender o que estava acontecendo. E ela responde: Senhor, eu quero, me dar desta água. Como nós vemos aí no versículo 15. Amém? Então, onde ela diz: Senhor, quero, me dê essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Acontece que até aí ela já estava entendendo mais ou menos o que estava acontecendo, mas ela ainda achava que estava se tratando de uma sede física, de uma sede do corpo. Mas Jesus, ele estava tratando ali da sede espiritual daquela mulher, porque aquela mulher era uma mulher que eu acredito que carregava traumas, né? O trauma da rejeição, o trauma de não ser compreendida, o trauma de ser excluída na sociedade, de ser mal vista e mal falada. Mas Jesus, ele esteve ali, ele passou por ali, porque ele já tinha planos de salvar aquela mulher, já tinha planos de transformar aquela mulher, ele já tinha planos de transformar a história e a vida dela. Então ela resolve então querer, ela então se abre: Senhor, eu quero, me dar dessa água. E então quando ela se abre, então ela ali quebrou a resistência. E então diz que Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Mas espera aí, Jesus não sabia já da história daquela mulher? Sim, ele sabia. Jesus, ele já nos conhece. Jesus, ele sabe tudo que eu e você fizemos. Jesus, quando nos chamou, ele já nos conhecia. Jesus, quando nos escolheu, ele já sabia quem era eu e quem era você. Ele já sabia o que nós fazíamos. Ele já sabia de tudo. Mas mesmo assim nós vamos ver que ele chama ela e diz: chame o seu marido e volte aqui. Então a mulher responde para ele: não tenho marido. E então Jesus diz para ela: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Então aquela mulher, ela se abriu ali e ela falou a verdade para Jesus. Ela falou para Jesus que ela não tinha marido, porque ela sabia que o homem que ela tinha não era marido dela. Talvez fosse marido de outra pessoa, talvez fosse um homem casado, né? Não era marido dela, mas ela estava em um relacionamento. Como Jesus disse: você já teve 5 e esse que você tem agora não é seu marido. E então a mulher, quando a mulher ela ouve essas palavras de Jesus, o texto vai dizer que ela diz: agora eu sei que o Senhor é um profeta. E aí olha o que me chamou a atenção, o que ela diz a Jesus: nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Por quê? Porque os samaritanos, eles adoravam o Senhor no monte Gerizim. E disse que os judeus, né, eles adoravam em Jerusalém. Então aquela mulher, ela foi ali já transformada, ela ali já foi liberta, ela ali já foi transformada pelo poder do sangue de Jesus. E aí então, o que é que acontece? Aquela mulher agora, eu entendo aqui que aquela mulher agora, ela queria adorar, ela queria ser adoradora. E aí o que é que eu vejo aqui? Que quando eu e você somos verdadeiramente transformados, quando eu e você somos verdadeiramente transformados pelo poder do sangue de Jesus, agora nós queremos adorar o Senhor verdadeiramente. Agora
dizer não para aqueles relacionamentos que ela tinha. Eu creio que aquela mulher saiu dali transformada pelo poder do sangue de Jesus. Aquela mulher agora ela era adoradora, ela queria adorar. E aí nós vamos ver que Jesus responde a ela: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. E olha mais o que Jesus disse: vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, o que era que Jesus estava dizendo aqui? Tem gente que até vem na igreja, tem gente que até dá glória e aleluia, tem gente que até vem no culto, mas quando sai do culto, quando chega em casa, não tem mais adoração. Quando chega em casa, não busca mais. Quando chega em casa, não ora. Quando chega em casa, não lê Bíblia. Quando chega em casa, não busca mais a presença do Senhor. Ou seja, até vem no culto, até aparece na igreja, até dá glória e aleluia quando vem na igreja, mas quando chega em casa, esquece de adorar. Porque o verdadeiro adorador, ele adora em todo tempo. Está trabalhando, está louvando, está trabalhando, está adorando ao Senhor, está andando na rua, está falando com o papai, está em casa, está ligada com Jesus, está lendo Bíblia, está buscando, está se enchendo. E quando a pessoa, como diz aqui, como Jesus falou, vocês adoram o que não conhecem. Por que não conhecem? Ah, não, mas eu aceitei Jesus, eu levantei a minha mão, eu sou crente, eu vou no culto, de vez em quando eu apareço, ou até todo dia eu vou lá. Ei, mas quando você chega em casa, você continua adorando? Quando o problema bate na porta, você continua adorando ou você entra em desespero? Porque quando nós conhecemos aquele a quem adoramos, nós vamos continuar adorando. Se a doença vem, eu continuo adorando. Se a enfermidade bate na porta, eu continuo adorando. Se a geladeira estiver cheia, o verdadeiro adorador, ele vai continuar adorando. Se a geladeira estiver vazia, ele vai continuar adorando. Se ele está empregado, ele continua adorando. Se ele está desempregado, ele vai adorar do mesmo jeito. Se ele está passando por abundância, ele vai adorar. Mas se ele estiver passando por escassez, ele vai adorar também. Se o vento se levantar, ele vai continuar adorando, porque ele conhece Jesus, ele conhece o Deus que serve, ele sabe que vem ou que vier, aconteça o que acontecer, como diz lá em Jó 19:25, eis que o meu Redentor vive e por mim se levantará, por mim se levantará. Então, quando eu e você conhecemos aquele a quem adoramos, quando eu e você verdadeiramente conhecemos a quem servimos, nós não deixamos de adorar. Quando chegamos em casa, nós não deixamos de adorar, porque a doença bateu na porta. Nós não deixamos de adorar, porque a geladeira está vazia, porque tem conta sem pagar. Nós não deixamos de adorar, porque fomos traídos. Não deixamos de adorar, porque nos decepcionamos com alguém. Não deixamos de adorar, porque o vento se levantou na nossa vida. O verdadeiro adorador, ele continua adorando, aconteça o que acontecer. Então, Jesus, ele ainda vai dizer o seguinte: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Então, Deus, ele não procura adorador meia boca, adorador que hoje adora, amanhã minha vida está em primeiro lugar. Hoje eu adoro ao Senhor, amanhã eu tenho coisa mais importante para fazer. Essa noite eu vou cultuar, mas amanhã eu tenho compromisso mais importante. Peraí, esse negócio de estar na igreja todo dia, isso é bobagem. Que nada, eu tenho que viver a vida, eu tenho que me divertir, eu tenho que me distrair, eu tenho que aproveitar, porque a vida é uma só. O verdadeiro adorador é aquele que adora em espírito e em verdade, é aquele que adora em todo o tempo. É como eu falei, o verdadeiro adorador é aquele que adora em qualquer circunstância. Aconteça o que acontecer, eu vou adorar. Aconteça o que acontecer, eu vou para o culto. Eu não vou deixar de adorar ao meu Senhor.
Se está tudo dando certo, eu vou adorar. E se está tudo dando errado, eu vou adorar também. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que uma hora isto vai passar. Porque o meu Deus, o meu Redentor, vai se levantar e vai me socorrer, e vai me ajudar, e vai trazer a resposta que eu preciso, e vai trazer a provisão que eu preciso. Então, quando eu e você somos verdadeiros adoradores, nada vai nos calar, nada vai tirar a nossa adoração, nada vai roubar a nossa adoração. Então, quando você vê alguém que diz assim: eu ia pregar hoje, mas eu vou ligar lá para a pastora e vou dizer a ela que eu não vou não, porque eu não estou bem, hoje as coisas não deram muito certo para mim, hoje eu estou triste, eu estou decepcionada. Quando você vê alguém com esse pensamento, essa pessoa ela ainda não foi transformada, ela ainda não buscou verdadeiramente a transformação pelo poder do sangue de Jesus. Quando essa pessoa ela troca tudo por Jesus, quando ela ainda acha que tudo na vida dela é mais importante do que Jesus, é mais importante do que estar na presença do Senhor, é mais importante do que estar glorificando ao Senhor, esta pessoa ela ainda não foi transformada. Essa pessoa ela ainda não buscou a transformação pelo sangue de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Porque quando nós somos transformados pelo poder do sangue de Jesus, quando nós somos verdadeiramente transformados, logo nós queremos adorar, logo nós queremos estar na presença do nosso Senhor o tempo todo. Logo nós, por mais que a gente esteja cansado, por mais que as coisas estejam dando errado, mas o nosso desejo é adorar, o nosso desejo é estar na presença do Senhor, o nosso desejo é glorificar o nome do Senhor. Quando eu e você somos verdadeiramente transformados, nós não buscamos, por exemplo, se fulano pregar eu dou glória, se fulano pregar eu dou glória, se for fulano eu não dou glória, se for fulano eu não dou glória. Ei, você não foi verdadeiramente transformado pelo sangue de Jesus. Você ainda não entendeu que o glória não é para o pregador, o glória não é para o levita, o glória não é para quem está aqui na frente, o glória é para Deus, o glória é para Jesus. Você não entendeu ainda, porque você ainda não foi transformado. Então, nós precisamos entender que quando nós somos transformados pelo poder do sangue de Jesus, nós vamos agora querer ser verdadeiros adoradores. Nós agora não vamos medir dificuldade para servir ao Senhor. Nós agora não vamos medir dificuldade para estar na presença do Senhor. Nós agora não vamos dar desculpa para não fazer a obra do Senhor, porque todo aquele que é verdadeiramente transformado pelo sangue de Jesus, ele anseia por agradar ao Senhor. A alma dele anseia para estar na presença do Senhor. A alma dela anseia para fazer a obra do Senhor, para ver o reino de Deus crescer, para ver o reino de Deus se expandir. Então, nós precisamos. E aí o texto vai dizer o seguinte: que quando aquela mulher, ali a mulher respondeu então a Jesus, no versículo 25: eu sei que virá o Messias chamado Cristo, quando ele vier nos anunciará todas as coisas. E o 26, então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você, eu que estou falando com você. E então ali Jesus, ele se declara para aquela mulher: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E ali aquela mulher, então, aquela mulher agora entende, e aquela mulher agora, olha o que ela vai fazer. Aquela mulher diz que ela vai largar o cântaro e ela volta para a cidade ali onde ela era rejeitada, ela volta ali para a cidade onde ela era humilhada, onde ela vivia uma vida de vergonha, onde ela vivia uma vida onde ela era apontada, onde ela era criticada, onde ela era mal vista por todos. Ela volta ali para aquele lugar, para aquela cidade, ela larga o cântaro e ela volta ali para aquela cidade e ela começa a pregar para aquele povo, ela começa a testemunhar para aquele povo. E o texto vai dizer que através do testemunho daquela mulher, através do testemunho dela, o texto vai dizer
tivemos um encontro com Jesus, Jesus ele não olhou para mim, para você como o mundo olhava. Aquela cidade olhava para aquela mulher e via ela uma pessoa mal vista, mal falada, como eu já disse, uma mulher de muito, de vários relacionamentos, uma mulher que não ficava com ninguém. Eu creio que ali um dizia para o outro, e aquela mulher não fica com ninguém, aquela mulher ali não presta, aquela mulher ali não vale nada, aquela mulher cada dia está com um diferente. As pessoas olhavam para ela com esses olhos, as pessoas olhavam para ela com olhos de crítica, de rejeição, de julgamento, mas Jesus olhou para ela diferente. Jesus, muito antes dela pensar, muito antes dela imaginar, Jesus ele já sabia quem era ela, e Jesus já tinha marcado um encontro com ela. Jesus só estava esperando o dia e a hora de encontrar com aquela mulher. E assim foi comigo, e assim foi com você que está aqui, porque quantos de nós estávamos lá fora dessa mesma maneira, rejeitados, criticados pelas pessoas, julgados pelas pessoas. Muitos olhavam e diziam: aí não serve, aí não presta, aí não dá para nada. E aí nós vamos ver o exemplo de Paulo. Paulo, quando ele era Saulo, nós sabemos, quem conhece aqui a história sabe que ele era uma pessoa que odiava crente. Paulo era Saulo, que ele se chamava Saulo, depois ele mudou para Paulo. Ele perseguia crente, ele matava, ele torturava, ele arrancava mulheres, crianças, todos de dentro de suas casas, arrastava pela rua, maltratava, humilhava, matava mesmo. Então era uma pessoa improvável, era uma pessoa que as pessoas, os próprios crentes daquela época olhavam e diziam: não, aí não serve, aí nunca vai dar para nada. Como nós vamos ver lá no capítulo, acho que no capítulo 9, se eu não me engano, de Atos, né, que vai falar da conversão de Saulo. E aí vai dizer que quando ele estava indo para Damasco, no caminho, uma luz forte brilhou e diz que ele vai cair. E ele cai o quê? Cego. E aí vai dizer o quê? Que ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aí vai dizer que esse Saulo ele vai questionar quem é que está falando. Ele não estava enxergando, ele não estava vendo nada, mas ele vai questionar quem era aquela voz, quem era que estava falando com ele. E Jesus vai responder: eu sou Jesus a quem tu persegues, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então diz que Jesus deu todas as coordenadas para Saulo ir, né, e procurar Ananias para que ele fosse curado da cegueira e fosse batizado. E então diz que Jesus ele fala com Ananias e ele diz a Ananias para ele ir ao encontro de Saulo. E nós vamos ver que Ananias ele diz ao Senhor, ele questiona: mas Senhor, eu tenho ouvido falar muito desse homem, eu tenho ouvido falar, ele não vale nada, ele não presta, ele persegue o teu povo, ele persegue os santos, ele persegue aqueles que te servem, ele mata crente, ele não presta, ele não vale nada. E aí o que é que Jesus responde para Ananias? Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, um vaso escolhido. O que é que eu vejo aqui? Jesus ele não olha para ninguém da mesma maneira que o mundo olha. Saulo ele era improvável aos olhos humanos. Todos que conheceram Saulo antes da conversão dele achavam que Saulo nunca ia ser crente, nunca ia ser um cristão, Saulo nunca iria ser o grande pregador que ele se tornou. Mas acontece que Jesus tinha um encontro marcado com Saulo. Acontece que Jesus já tinha um plano, o céu já estava em movimento para que um dia Saulo tivesse um encontro com Jesus. E vai dizer que quando ele tem um encontro com Jesus, ele é transformado. Ele é transformado pelo poder do sangue de Jesus, ele foi transformado. E a Bíblia vai falar que Saulo ele então passou a se chamar Paulo, e que ele se tornou um apóstolo do Senhor Jesus, o maior pregador do Evangelho. Então nós vamos ver que eu e você, pessoas que eram improváveis, pessoas que eram muitas vezes rejeitadas pela sociedade, pessoas que o mundo olhava e dizia: não serve, não presta, nunca vai ser
como eu já falei no início, se você tem orado por alguém, se você tem buscado pela salvação de alguém, se você tem pagado o preço de oração, de jejum pela vida de alguém, não desista, não pare, persevere, continue, porque o Senhor já tem o dia e a hora marcado para um encontro com essa pessoa. Mas é necessário você perseverar, é necessário você continuar, porque assim como Ele fez na tua vida e na minha vida, Ele vai fazer na vida daqueles que nós apresentamos diante dEle, que nós buscamos, que nós pedimos. Então, nós devemos aprender com a mulher samaritana que quando nós somos transformados, algo dentro de nós tem que mudar. Não tem como você dizer que você foi transformado pelo sangue de Jesus se você quiser continuar sendo a mesma pessoa. Quem é transformado pelo sangue de Jesus, outrora era briguento, mas hoje não briga mais. Outrora fazia escândalo na rua, mas hoje em dia não faz mais. Outrora vivia se prostituindo, mas foi transformado pelo sangue de Jesus, não se prostitui mais. Outrora vivia adulterando, mas foi transformado pelo sangue de Jesus, não adultera mais. Outrora vivia na boca de fumo, vivia no tráfico, vivia no crime, mas foi transformado pelo sangue de Jesus, não vai mais. Então nós precisamos entender que quando nós somos transformados pelo sangue de Jesus, a vida precisa mudar. Nós precisamos mudar. Quando verdadeiramente somos transformados, algo diferente acontece em nós. Quem bebia não consegue beber mais. Quem fumava não fuma mais. Quem matava não mata mais. Quem roubava não rouba mais. Quem se prostituía não se prostitui mais. Quem adulterava não adultera mais. Quem vivia na mentira não vive mais, porque o poder do sangue de Jesus transforma. Nós precisamos entender que há poder no sangue de Jesus para transformar, há poder no sangue de Jesus para mudar a história, há poder no sangue de Jesus para curar. Então não importa se você está lutando pela vida de alguém, se você tem orado pela vida de alguém, persevere, continue, seja firme, continue orando, continue pedindo, porque o Senhor, Ele vai chegar na vida dessa pessoa, e no dia que Ele chegar, você vai ver transformação, você vai ver mudança. Não importa o que Ele faça, não importa o que ela faça, quando Jesus chegar, quando a transformação de Jesus chegar, você vai glorificar, você vai exaltar o nome do Senhor, você vai contar o testemunho. E muitos, todos vão saber que verdadeiramente o Senhor é na sua vida, verdadeiramente o Senhor está com você. Então nós vamos aprender, nós precisamos aprender com esta mulher samaritana, que quando nós somos transformados verdadeiramente pelo poder do sangue de Jesus, nós não somos mais os mesmos. Nós agora queremos adorar, nós agora buscamos ser verdadeiros adoradores, nós agora queremos fazer a obra, nós agora queremos expandir o reino, queremos expandir o evangelho, queremos propagar a palavra do Senhor, para que outras vidas também sejam alcançadas, para que outras vidas também sejam transformadas. Então, quando nós entendemos como a mulher samaritana, quando nós somos transformados, quando Jesus chega e nos transforma, então agora tudo que nós queremos é adorar, tudo que nós queremos é estar na presença do Senhor, tudo que nós queremos é testemunhar, para que outras vidas sejam alcançadas, para que outras vidas também venham ser transformadas. E quando você deixa Jesus entrar na sua vida e lhe transformar, então você vai saber que o seu testemunho vai transformar a vida de muitas outras pessoas. O seu testemunho de vida vai transformar muita gente. O seu testemunho de vida vai salvar muitas almas. Então nós precisamos aprender com a mulher samaritana que nós fomos resgatados, transformados pelo poder do sangue de Jesus, para ser agora verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores que não estão mais buscando aplausos, mas buscando a glória para o Senhor. Porque a glória, o que eu e você precisamos entender, que a glória não é para mim, a glória não é para você, a glória é do Senhor. Tudo é para a honra e glória do nome do
samaritana. Que quando nós somos verdadeiramente transformados pelo sangue de Jesus, nós agora vamos buscar a cada dia ser mais transformados, a cada dia ser verdadeiros adoradores que adoram em qualquer tempo, em qualquer circunstância, aconteça o que acontecer, adoradores que não estão nem aí para o que vão dizer, para o que vão pensar, para o que vão falar. O que eu quero é adorar, o que eu quero é glorificar o nome do Senhor, é adorar aquele que me salvou, aquele que me libertou, aquele que me transformou. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos e eu convido a igreja a se colocar de pé nesta hora.